Fala galera, professor Ricardo Barrios, o primeiro e o único. E olha só, pessoal, nós vamos começar, talvez, as aulas mais chatas desse assunto. Acredite se quiser. E por que eu estou falando isso? Nós vamos falar de produtos e serviços bancários. É uma matéria que, além de ser chata, não tem tanto custo-benefício. Como assim, Ricardo? Se você pega qualquer edital de conhecimentos bancários, você vai achar produtos bancários como um tópico seguido de várias coisas. Então vai aparecer produtos bancários, conta corrente, cartão de débito, cartão de crédito, plano de previdência, seguros, consórcio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma listagem absurda que vai falar propriamente de cada produto e serviço oferecido pelos bancos. A grande questão é, dificilmente em uma prova são cobradas mais do que uma ou duas questões sobre este tópico. Então, nós temos um assunto gigantesco, falamos de vários e vários pedacinhos de produtos bancários para que desse mar se cobre apenas uma questão. Outro ponto é que é um tipo de assunto que é decoreba pura. É difícil a gente fazer explicação, uma analogia ou até se divertir um pouquinho com esse assunto. Porque nada mais é do que cada produto do catálogo que você vai oferecer para os seus clientes quando for bancário. Sendo assim, o nosso objetivo vai ser explicar de maneira breve cada um destes produtos, só que nessas próximas 3 aulas de produtos bancários, eu preciso demais do seu compromisso de ler todos os materiais e resolver todas as questões. As questões de produtos bancários, elas acabam ficando espalhadas entre todas as nossas questões que nós temos separadas na plataforma. Por quê? Justamente porque é difícil você isolar uma questão de produto bancário. Normalmente, ela vem aparecendo em questões que cobram outros assuntos também. Explicações dadas, vamos que vamos responder isso aqui. Primeiro de tudo, pessoal, vamos falar de cartão de crédito e débito. Gente, isso aqui vocês já sabem como é que funciona, tá? Então você tem aqui o cartão de débito, que é para você fazer ali o pagamento. Ele tem uma liquidez equivalente ao dinheiro, ou seja, você chega ali na maquininha, passa o cartão de débito e aceita e acabou-se. A não ser que o estabelecimento não aceite cartão de débito, né? Caso o estabelecimento aceite este meio de pagamento. Cartão de crédito, você já sabe o que é. Pessoal, sobre cartão de crédito, eu quero que você lembre algumas coisas. Primeiro, é uma modalidade de empréstimo. Segundo, já adiantando, é considerado um crédito direto ao consumidor, tá? Então, o crédito direto ao consumidor tem entre suas considerações o cartão de crédito, até porque o cartão de crédito é uma modalidade de crédito, ou seja, de empréstimo, que vai ser feita direta ao consumidor. E aqui que vem uma coisa muito importante. Nós temos taxas de juros para o cartão de crédito extremamente nocivas, chegando no final de 2019 a uma taxa que beirava os 400% ao ano. Porém, a Lei 14.690 de 2023, intitulada Lei Desenrola Brasil, estabelece um teto de 100% para juros rotativos do cartão de crédito. Essa lei, então, vai falar o seguinte: se você deve 10 mil por cartão de crédito, daqui a 2 anos, em vez disso aqui virar 1 milhão, como vira meme por aí, vai virar no máximo 20 mil. Isso por lei, pode até acontecer do banco meter o louco e colocar valores acima, mas você entrando na justiça, coisa parecida, alegando esta lei, você não só vai conseguir a redução de sua dívida para no máximo o dobro desta, como também acaba ganhando um dano moral aí. Então, conhecimentos bancários também te servem para a sua vida, não só para o seu estudo. E o cartão de crédito é um importante instrumento de fidelização bancária. Por exemplo, eu atualmente só uso o cartão de crédito, porque eu consigo controlar minhas finanças. E eu penso o seguinte, pera lá, para que eu vou usar o cartão de débito para comprar uma bala, se eu posso comprar a mesma bala com cartão de crédito, sem usar o meu dinheiro, usando o dinheiro do banco e pagando daqui a 30 dias? E o meu dinheiro agora pode ficar aplicado e eu vou ter esse rendimento desses 30 dias, cerca de 1% mais ou menos. Outra situação, os cartões de crédito ele costumam oferecer benefícios, como milhas, cashback, entre outras situações. Claro, é fácil você se perder, mas
Caso você seja uma pessoa controlada, pensando na perspectiva ótica financeira, o cartão de crédito, ele é um ótimo aliado. Atualmente, eu só uso o cartão de crédito de uma bandeira, de um banco. E o que me conquistou foi justamente o cartão de crédito. Ou seja, é um instrumento de fidelização bancária. Eu tinha várias contas, agora eu tenho uma só. Tá bom? E os bancos que emitem cartão de crédito são obrigados a ofertar cartão de crédito para os seus clientes. Sabe quando você entra no seu aplicativo e aí fala assim, oferta de cartão de crédito, tal, não sei o que você vai ali nos cartões tal e tem as ofertas? Os bancos são obrigados a ofertar. Você não é obrigado a aceitar. Tá bom? Beleza? Vamos que vamos aqui continuar. Cartões de créditos básicos. Pessoal, isso aqui é muito difícil cair em prova, eu vou explicar rapidamente, tá? Você tem que os cartões de crédito, eles podem ser básico ou diferenciados. Qual é a diferença? Os diferenciados, eles dão programas de vantagem, como milhas, né? Como, sei lá, programas associados a vantagens do cartão de crédito, né? Pontos que pode trocar na loja, etc. Enquanto os cartões básicos não podem ser associados ao programa de benefícios. Inclusive, se você pegar a sua fatura, você vai ver que vem cobrando anuidade diferenciada. Já perceberam isso? Vai olhar lá a sua fatura do cartão de crédito. Porque isso significa que o seu cartão de crédito é diferenciado. Por ele ser diferenciado, não pode acontecer da anuidade de um cartão básico ser maior que a anuidade de um cartão diferenciado. Normalmente, as anuidades dos cartões básicos são gratuitas e a dos cartões diferenciados existe ali alguma anuidade que você pode negociar, existe um teto de gastos que se você gastar acima disso, você teria uma anuidade gratuita, entre outras situações. Importante, é obrigatória a utilização da anuidade com a sigla anuidade diferenciada no cartão diferenciado. Anuidade, como eu já falei, a anuidade do cartão básico deve ser inferior à anuidade do cartão básico internacional, ou seja, nacional deve ser inferior à internacional, e a tarifa do cartão diferenciado não pode ser menor ou igual que o básico internacional. Então, de uma maneira direta, nós temos a seguinte escala de anuidades. Primeiro, anuidade mais barata, básico nacional. Depois, básico internacional. E depois você tem as anuidades dos cartões diferenciados. Tá bom? Beleza. Isso aqui, pessoal, é bom você lembrar. É difícil cair em prova, mas se cai, pega muito candidato bom. Que é o seguinte, quais são as tarifas que os cartões de crédito podem cobrar? Basicamente, são 5 tarifas. Quais são essas 5 tarifas? Anuidade, você já sabe. Emissão de segunda via. O cartão pode te cobrar a emissão. Não significa que vá cobrar, mas pode te cobrar. Uso do cartão em saque em espécie. Isso aqui se faz muito em viagem internacional. Você chega com seu cartão de crédito no caixa eletrônico e saca dinheiro do seu limite. Esse saque em espécie pode ser cobrado algum valor, alguma taxa por esse saque. Pelo uso do cartão em pagamento de contas, hoje em dia isso está ficando cada vez mais popularizado, estão utilizando o cartão para que você pague contas e aí cobra ali um jurinho, uma taxinha, né? Ou seja, você não tem um dinheiro para pagar o boleto ali na hora, então existe ali um jurinho, uma taxinha para que você pague esse boleto. E pedido de avaliação emergencial de limite de crédito, certo? Pessoal, isso aqui tem que lembrar, tem que fazer uma leitura. Quando aparecer uma questão na lista de questões, volta para aí, vê isso aí direitinho. Isso não tem jeito. Leve para a prova que os cartões de crédito podem ter 5 tarifas. Show de bola? Aqui é a leitura. Cartão de débito é um pagamento à vista. Padrão. O cartão de débito, para quem aceita o cartão de débito, ele vale como se fosse dinheiro. Concorda comigo? Importante, isso aqui é a grande maioria atualmente. Eu acho que eu nunca mais vi um cartão de débito puro, a não ser quando seja um cartão de débito de poupança, coisa parecida, mas de conta corrente. Normalmente os cartões eles são múltiplos, como assim? Eles podem acumular débito e crédito. O cartão ele costuma ser só de débito quando você está com o nome sujo, coisa parecida. Isso já aconteceu comigo. De você ali querer fazer um cartão no banco, né? Você faz uma conta no banco e vem só o cartão de débito porque o seu nome está mais sujo que pau de galinheiro, tá bom? Mas quando se fala cartão múltiplo é aquele que acumula débito e crédito. Beleza? Continuando, nós temos o crédito direto ao consumidor. Tá bom. Pessoal, como o próprio nome já diz,
Isso é um crédito direto ao consumidor. É um tipo de crédito concedido a pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, pessoas ou empresas, com a finalidade de adquirir bens ou serviços. Quando eu vou fazer um financiamento de um carro, por exemplo, muitos desses financiamentos são CDCs. É um crédito direto ao consumidor para que você adquira um carro. Quando eu uso um cartão de crédito para comprar uma Heineken, eu estou pegando um crédito direto ao consumidor associado a um bem, que é aquela Heineken. Entende? Então, o crédito direto ao consumidor, ele é associado à aquisição de bens ou serviços. Lembrando, ele pode acontecer tanto para pessoas físicas, quem tem CPF, como para pessoas jurídicas, empresas que têm CNPJ. Dessa maneira, as pessoas recebem o bem imediatamente e pagam prestações futuras. O crédito direto ao consumidor também era utilizado na forma de crediário, na forma de carnês. Tá? Hoje em dia, ele é utilizado na forma de um financiamento. E também ainda existem, né, carnês por aí, essas coisas. Tá bom? E o CDC é uma das operações de crédito mais comuns que existem. Como eu falei, cartão de crédito também pode ser considerado um CDC. Pessoal, aqui são características do CDC. O que eu acho que você tem que lembrar? O prazo máximo. O prazo máximo para um CDC são 60 meses, ou seja, 5 anos. O prazo mínimo não tem normatizado, mas na prática é 2 meses. Porque se fosse um CDC de 1 mês, seria um pagamento à vista. Só que se a gente considera que o cartão ele é considerado um CDC e eu pago o cartão com prazo de 30 dias, então nós temos CDC de 1 mês. Porém, quando nós vamos fazer um empréstimo formal na maneira de um CDC, normalmente o prazo mínimo é 2 meses. Então, por mais que não exista normatizado o prazo mínimo, qual é o prazo mínimo do CDC? Não tem norma para isso, mas na prática ele acaba sendo 2 meses. Prazo máximo, 60 meses, tá bom? Lembrando que existe essa possibilidade de CDC de 30 dias, como um cartão de crédito ou um crédito para 30 dias, enfim. Então fala, né, que na teoria dizer que não há um prazo mínimo, na prática o prazo mínimo é 2 meses, caso contrário seria um pagamento à vista, um pagamento para 30 dias, coisa parecida. Não há limite mínimo de parcelas, ou seja, valor. Há a cobrança de IOF padrão. Você pode antecipar as parcelas, pagar aquelas últimas, e a garantia da operação é o próprio bem. Nós vamos ver nas aulas de garantias do Sistema Financeiro Nacional que o CDC ele é usado na alienação fiduciária. A alienação fiduciária é uma modalidade de garantia no qual o seu bem fica alienado. Perceba que isso é quando é um empréstimo formal. No cartão de crédito, a sua Heineken não fica alienada. Entende? Você só fica devendo o cartão de crédito. Por isso que eu falei ali que, apesar de ser considerado um CDC, não é ali um CDC formal. Quando você compra um carro financiado, por exemplo, enquanto você não paga o carro não é seu. Por quê? Porque ele é alienado ao banco. Sendo assim, caso você deixe de pagar o carro, o banco vem, ó, toma seu carro e leva embora. Tá bom? Beleza? Show de bola. Então, botei aqui, né? Garantia costuma ser o próprio bem. Crédito rural. Pessoal, olha só. Isso aqui é muito importante para todas as provas e aqui eu vou fazer um adendo. Vamos lá. O crédito rural, ele é regularizado em grande parte pelas mesmas resoluções que tratam do PRONAF, tá? Que é ali para agricultura, de família de baixa renda, etc, etc, etc. O que acontece? Na aula de produtos bancários, eu trago todas as informações necessárias para você acertar 99,9% das questões de crédito rural. Porém, caso no seu edital caia PRONAF, haverá uma aula específica de PRONAF, na qual, se necessário, nós vamos tratar de alguns detalhes a mais do crédito rural, uma vez que o crédito rural é muito utilizado para o PRONAF, tá bom? Beleza? De qualquer maneira, com isso aqui, você consegue realizar 99,9% das questões de crédito rural, para não dizer 100%. Beleza? Então, o crédito rural, né, financia os custos e as despesas do ciclo produtivo, é financiado pelo Sistema Nacional de Crédito Rural.
disponibilizado por entidades de crédito pública e privadas, ou seja, tanto um Banco do Brasil da vida, como a Caixa Econômica, como o Itaú, etc., pode fornecer crédito rural, como os próprios bancos de desenvolvimento, e tem por objetivo contribuir com a política de desenvolvimento da produção rural do país. Beleza. E aqui vamos para as definições. Eles são feitos para ciclos produtivos da agropecuária, investimentos em bens e serviços, ou seja, ele pode servir para qualquer coisa, né, dentro desse contexto de agropecuária. Eu posso usar o crédito rural para comprar uma colheitadeira, como posso também para pagar trabalhadores para uma safra, entende? Beleza. E despesas na comercialização e industrialização, já vamos falar sobre isso, que é o principal aqui. Beneficiários. A abordagem territorial do crédito rural é fundamental no sentido da avaliação de política de financiamento. Quando a gente fala de crédito rural, nós temos que lembrar que o Brasil é o país do agro. Porém, nós também não podemos desmatar um monte de coisa. Então, várias coisas são envolvidas no crédito rural para que, pelo menos na teoria, ele tenha uma função também de desenvolvimento sustentável. Certo? Devem ser avaliados segundo o tipo, porte e características intrínsecas de cada atividade agropecuária desenvolvida. E o objetivo é subsidiar a avaliação global das políticas agrícolas. Isso é importante. Lembra que eu falei do desenvolvimento nacional sustentável? Só podem obter os benefícios aqueles produtores de atividades não predatórias. Pessoal, a não ser que você esteja fazendo uma prova de engenharia agrônoma, você não precisa entender o caso concreto. O que é uma atividade predatória? Garimpo é predatório? Depende. Está sendo feito da maneira correta? Está sendo feito da maneira errada? Compreende? O estudo nunca vai te pedir o caso concreto, vai te pedir o caso geral. A não ser que no seu edital viesse que você soubesse a necessidade de você saber a definição de uma atividade predatória. Beleza? Vamos então continuar. Finalidades do crédito rural. Pessoal, isso aqui é o ouro. Pegou isso aqui, você vai acertar qualquer questão sua. Principalmente a diferença entre esses dois, custeio e investimento, e você já vai entender por quê. Vamos lá. Eu sou um produtor rural. Eu crio galinha. Eu quero construir uma granja, construir um aviário para colocar galinha ali dentro. Para eu construir esse aviário, eu preciso de dinheiro, certo? Eu pego um crédito. Esse crédito é de quê? De investimento. Quando eu vou construir algo, eu estou utilizando um crédito de investimento. Então, por exemplo, eu vou colocar irrigação em toda a minha estrutura. Investimento. Eu vou comprar 20 colheitadeiras. Investimento. Eu vou construir um barracão, um silo para guardar soja. Investimento. Maravilha. Agora perceba, durante os meus meses, eu tenho que pagar luz, água, funcionário, eu tenho que pagar as despesas do dia a dia para que aquilo ali continue andando. Digamos que falte dinheiro para eu pagar as despesas do dia a dia, até que eu venda a minha safra para que eu consiga repor esse dinheiro. Esse crédito para o dia a dia é o crédito de custeio. Se você lembrar dessa definição, você acerta todas as questões de crédito rural, basicamente. Custeio são despesas do dia a dia. Investimento é você comprar, adquirir algo para melhorar o seu ciclo produtivo. Então perceba, a finalidade de custeio são o atendimento das despesas normais. Tranquilo? Já os créditos de investimento se refere à aquisição de bens cujo retorno ocorre a longo prazo, como máquinas, equipamentos, veículos, aquisição de animais para reprodução ou cria, ampliação de benfeitorias e a implantação de irrigação, entre outros usos. Maravilha! E por que eu falo que você entender essa diferença é o principal? Porque, pessoal, as outras duas formas são a ideia de um crédito de investimento aplicado a determinada área. Como assim? Crédito de comercialização. É um crédito no qual eu invisto na minha atividade comercial.
Por exemplo, eu preciso exportar e para isso eu preciso entrar em determinado porto e preciso de dinheiro para isso, seria um crédito de comercialização. Eu preciso participar de outros mercados, isso é um crédito de comercialização. Entende? Então perceba, se refere ao crédito utilizado para viabilizar a comercialização de produtos. É muito interessante, fácil você lembrar, porque é o seguinte, é despesa do dia a dia? Não é. É para viabilizar uma comercialização. Então não é uma despesa do dia a dia, não é luz, água, funcionário, etc. Então não vai ser custeio. Falou que é comercialização, então é o crédito de comercialização, tá bom? Então aqui tem adiantamento, associações a cooperativas, proteção à garantia de preços, estocagem dos produtos, etc. E a industrialização é muito parecido com investimento, para não dizer quase igual. Como que você diferencia na prática um crédito de investimento de industrialização? Porque comercialização é fácil, é só falar que é para você abrir novos mercados, comercializar, participar, logística, essas coisas, tá? A industrialização é, por exemplo, eu vou industrializar a minha irrigação. Então eu vou sair de uma irrigação que é manual para uma irrigação industrial. Ué, mas isso não é crédito de investimento para irrigação? É. A industrialização, ela se caracteriza em um contexto de prova quando o enunciado cita essa situação. Eu até hoje nunca vi uma prova que te colocou na sinuca de bico para escolher entre investimento e industrialização. Porém, eu já vi questões que falavam de industrialização, mas sem citar investimento entre as suas alternativas. E o que as provas utilizam é, justamente no enunciado ou no próprio comando da questão, citar que aquele crédito se referia a uma atividade industrial ou para industrializar, entende? A própria semântica leva a isso. Então perceba, o crédito de industrialização é para agregar valor à produção e gerar mais renda aos seus beneficiários, o que também acaba sendo por crédito de investimento. Por isso que eu coloquei, foque muito na diferenciação das finalidades de custeio, investimento e comercialização. São muito cobradas em provas. Detalhe, a Lei 8171 de 91, que é a lei que fala do crédito rural, você não precisa consultar essa lei, já está tudo aqui bonitinho, determina que o crédito rural pode beneficiar indígenas, extrativistas, pescadores e pessoas ou empresas produtoras de mudas, sementes, lá ele, para inseminação artificial em embriões. Aqui eu acho que tudo é muito lógico. Qual é a coisa aqui que poderia pegar você no contexto de prova? Se pode financiar indígena? Pode, pessoal. Não é porque a pessoa é indígena que tem que viver que nem um papa capim o resto da vida. Indígena não pode usar celular, não pode usar agricultura, não pode usar tecnologia? Claro que pode. Tá? Indígena é uma cultura e não um modo de vida obrigatório a ser daquela forma pro resto da vida. Entende? Então, muitas vezes aparece assim, crédito rural para indígena, para que é crédito rural? Não é amigo da natureza? Não tem nada a ver. Então, o indígena pode utilizar crédito rural também. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos continuar então. Depósito de poupança. Pessoal, isso aqui é fácil, mas você tem que pegar a manha. Vamos lá. Primeiro de tudo, os depósitos de poupança são similares aos depósitos de conta corrente. Eu já vou aqui adiantar. Lembra que quando a gente fala de depósito à vista, é uma característica dos bancos, das instituições financeiras bancárias, podem captar depósito à vista? E lembra que eu falei que o depósito à vista nada mais é do que a nossa conta corrente? A conta corrente, por definição, ela não é remunerada. Eu deixo 10 mil na minha conta corrente, daqui a 20 anos eu olho e tem 10 mil. Ricardo, mas tem conta corrente que rende ali o CDI. Essas contas correntes colocam ali o seu dinheiro em uma aplicação automática. A conta corrente pura e simples, a teórica, ela não é remunerada. Então, a conta corrente ela tem como base não ser remunerada. A conta depósitos à vista não é remunerada. Só que a conta poupança, ela tem uma remuneração. Então, você pode movimentar uma conta poupança por um cartão poupança? Pode. Qual é a diferença entre uma conta corrente e uma conta poupança? Que a conta poupança tem uma remuneração. De que maneira se dá essa remuneração? Pelo rendimento dos juros. E de que maneira se dá esse rendimento? Vamos lá.
Primeiro, são remunerados, ou seja, rendem juros. E aí você tem aqui cadernetas de poupança, né? São integradas pelas entidades do Sistema Brasileiro de Poupança e tem como um dos seus principais objetivos fomentar o sistema habitacional. Isso aqui é importante. Eu não sei se vocês já simularam ou já compraram ou conhecem alguém que compraram um imóvel do Minha Casa Minha Vida, né? Que são aqueles imóveis subsidiados, né? Hoje em dia não são baratos, mas meus pais compraram um apartamento de 40 metros quadrados no primeiro Minha Casa Minha Vida de 2005 por 26 mil reais. Dividido em milhões de parcelas, né? Então, é claro, o dinheiro valia outra coisa, mas poxa, hoje um imóvel Minha Casa Minha Vida tá batendo aí os 300 mil, 280 mil. Na época foi 26 mil, né? Dava muito mais condição ali pro trabalhador. Enfim, beleza. O que acontece? Esses imóveis, eles são financiados. Quem é que subsidia isso? Quem é que financia esse empréstimo? Quem é que a Caixa pega esse dinheiro da onde para entregar para você ir lá e comprar seu imóvel financiado pela Caixa? Da poupança. De quem? Dos trabalhadores. Então, rouba o dinheiro? Não, só usa aquele recurso. Por quê? Você não mexe naquele recurso. O dinheiro ele é virtual. Tem ali na sua conta que você tem um monte de dinheirinho, só que o dinheiro de verdade, a movimentação ela é alavancada, os bancos usam. Se todo mundo ao mesmo tempo fosse nos bancos tirar o dinheiro, acabava o dinheiro. É verdade. Como eu já falei, estima-se que apenas cerca de 8% do dinheiro exista. O resto é tudo numerozinho, é moeda escritural. Tá bom? Então, a caderneta de poupança, o sistema de poupança, ele tem essa finalidade de fomentar o sistema habitacional. Certo? Características da poupança. É um serviço essencial. Então, o banco não pode cobrar pela manutenção da conta poupança. Inclusive, pessoal, qualquer serviço essencial, como conta salário, por exemplo, o banco não pode cobrar. Ricardo, eu tenho um banco que eu recebo salário e cobra manutenção. É porque a sua conta salário foi convertida em conta corrente. Não se pode cobrar manutenção de serviço essencial, como, por exemplo, manutenção de poupança, manutenção de conta salário, entre outros, certo? Pode ser movimentada por cartão, padrão. Em uma conta pessoa jurídica, só pode ser movimentada se essa conta for solidária. Como assim? Imagina que é uma conta pessoa jurídica de um sócio só. Ele é responsável por tudo? Então ele pode movimentar. Agora, por dois sócios. Aí você deixa um cartão ali com a pessoa vai lá e saca tudo. Pô, que porra é essa? Meu sócio me roubou. Então isso só pode acontecer se o contrato social falar que a responsabilidade é solidária. E isso quem define são os sócios. Certo? Agora isso aqui que é importantíssimo, pessoal. Isso é importantíssimo. Olha só. A rentabilidade da poupança só acontece no seu aniversário. Como assim? Se eu colocar uma conta, um depósito no dia 1º de janeiro, essa conta vai render no dia 1º de fevereiro. Percebe? No aniversário. De uma maneira aproximada, nós podemos dizer que a rentabilidade é a cada 30 dias. Só que existem meses que tem mais, tem menos, dias, tal, não sei o quê. Então lembre-se, a rentabilidade é no seu aniversário. De tal modo que eu coloquei R$1.000 no dia 1º de janeiro. No dia 25 de janeiro, quanto tem na minha poupança? R$1.000. Nada mudou, porque ainda não deu o aniversário. Outra coisa, eu botei R$1.000 dia 1º de janeiro e mais R$1.000 dia 5 de janeiro. O que vai acontecer? No dia 1º de fevereiro, estes R$1.000 vão render o rendimento. E no dia 5, esses R$1.000 vão render o rendimento. Ou seja, o aniversário considera-se a partir de cada depósito. Base e padrão. Quando a gente fala 30 dias, nós falamos em mês comercial, né? Aquele mês de 360 dias, né? Que é mês comercial, tá? Beleza, que é 12 vezes 30, 360. E tem os outros 5 dias, tal, não sei o quê. Por isso que se fala aí 30 dias. Padrão desse tempo de aniversário. 30 dias, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica sem fins lucrativos. Só que aqui tá um pulo do gato. Se for uma pessoa jurídica, ou seja, empresa, com fins lucrativos,
90 dias para render. Por quê, Ricardo? Imagine, o Faz Questão é uma empresa com fins lucrativos. Imagine que tem lá na minha empresa, no caixa da empresa, 100 mil reais. O que o sistema quer que eu faça com esses 100 mil reais? Eu gaste. Gaste como? Na expansão da minha empresa. Por quê? Para contratar mais gente, comprar mais coisas, para poder crescer a empresa. Se eu deixo o dinheiro parado, eu não estou fazendo o que o sistema, não o governo, o sistema espera que uma empresa faça, que é expandir, crescer e gerar emprego. Então, de maneira geral, não existe incentivo para investimento de empresa. Empresa pega empréstimo para crescer. Empresa não investe dinheiro. Entende? Isso na teoria. Tanto que se uma empresa quiser investir dinheiro, ela vai transferir esse dinheiro para os sócios por meio de lucros e dividendos, e aí sim os sócios investem. Certo? Então lembra disso que o aniversário da conta poupança tem uma base de 3 meses. Então se for em 1º de janeiro, vai ser 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril. Só é ali em 1º de abril que vai efetivamente fazer essa contagem do aniversário. Lembra disso. Tributação isenta. Certo? Para quem? Pessoa física e pessoa jurídica sem fins lucrativos. Quando for pessoa jurídica com fins lucrativos, além de ser 90 dias o aniversário, também vai comprar imposto de renda sobre o rendimento. Certo? Então perceba, empresa não faz poupança. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Fora isso, ela é isenta de imposto de renda. Aqui está o pulo do gato. Rentabilidade da poupança. Pessoal, a rentabilidade da poupança depende da taxa Selic. De tal modo que funciona assim. Nós temos uma base da Selic 8,5%. Para fins de comparação, atualmente a taxa Selic está 10,5%. Ou seja, está maior que 8,5%. Quando a taxa Selic for maior que 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a TR. Essa TR é uma taxa referencial que é bem baixinho, tá? É bem pouquinho. Ricardo, pera lá. Se a Selic tiver 8,6, 0,5 mais TR. E se a Selic tiver 80%, 0,5 mais TR. Entende? Ela não cresce junto com a Selic. A Selic é um limitador. Se é mais que 8,5%, a rentabilidade é 0,5% mais a taxa referencial. E se for igual ou menor que 8,5%, lembre-se do igual, aí será 70% da Selic mais TR. Ricardo, como assim? Imagina, pessoal, em um cenário que a Selic é 8%. Quanto é 70% de 8%? Uma conta rápida aqui daria, sei lá, mais ou menos 70%. Daria o quê? Vamos ver, tiraria 0,8, tiraria 24, daria 0,56, ou seja, 5,6% mais TR. Tá? Ricardo, então é maior que isso aqui? Não, porque isso aqui é o ano. Ou então considerando a Selic mês, né? Mas como a gente tem sempre a Selic ano, então a gente considera a Selic ano. Então perceba, quando a Selic está menor que 8,5%, não existe nenhum incentivo para você botar na poupança, porque o seu rendimento vai ser muito baixo. Certo? Tranquilo? Show de bola. Imagina uma Selic a 5%. Vai ser 3,5% ao ano mais TR. Tá? Então lembre-se disso. Selic acima de 8,5%. Rendimento. 6% ao ano mais TR. Vai, ou seja, 0,5% ao mês mais TR. Selic abaixo de 8,5%. Rendimento. 70% da Selic, abaixo ou igual, né? 70% da Selic mais TR. Tá bom? Não se esqueça dessa bonitinha aqui. Títulos de capitalização. Pessoal, olha só. Muita atenção aqui. Caiu uma questão no Banco do Nordeste 2024 de títulos de capitalização que pegou muito candidato bom.
tá? Então, é aquilo. Caiu uma ou duas questões no universo de 40 de produtos bancários e a que caiu cobrou o detalhe, o detalhe, o detalhe. Então, pessoal, aqui já está ajustado para você. O que é um título de capitalização? O título de capitalização, ele não é um investimento. O título de capitalização, essencialmente, é algo que você compra meio que para participar de sorteio. É tipo uma telecena, tá? É uma telecena feita pelos bancos. Beleza? Então aqui eu deixei qual é a definição de título de capitalização. Beleza? Normalmente oferecem sorteios, ele pode ser transferido a outra pessoa, então o título de capitalização pode ser endossado e pode haver resgate antecipado, só que normalmente se perde muito do valor, então o ideal é você deixar o resgate para quando acabar o vencimento do título, certo? Não compre título de capitalização. Mas aí vem uma coisa interessante. Eu nunca vi ninguém ganhar sorteio em título de capitalização. A não ser quando eu era bancário. Quando eu era bancário, a minha agência que eu trabalhava, ninguém nunca ganhou título de capitalização. Um título de capitalização que eu vendi, o cara ganhou, cara. E eu insisti pro cara comprar. Cara, compra, velho. Só R$ 40 por mês não vai dar nada. O cara foi lá, comprou, 3 meses depois ganhou R$ 30 mil. Você acredita? Olha só. Então, um título de capitalização que eu vendi foi o vencedor, né? Foi o único que eu vi na minha vida ganhar. Tá bom? Beleza. Quais são os tipos de título de capitalização? Aqui se fala pelo tipo de pagamento. Pagamento mensal, que é o mais comum, você paga todo mêsinho ali alguma coisa. Pagamento programado periódico, é bem incomum. Então você paga de 6 meses, ano em ano, sei lá, trimestralmente. E pagamento único, já vendi muito disso, que é você vender uma capitalização de pagamento único uma vez só. Isso aqui é muito utilizado em negociação de empréstimo, tá? Por exemplo, você deve 100 mil, mas eu consigo renegociar para você dever 80 mil só, né? Porque eu tenho margem para essa renegociação, mas para eu te ajudar, você faz uma capitalização, pagamento único de 5 mil reais, que aí você me ajuda também, sabe? Aquela venda casada disfarçada, né? Então isso aqui é bem utilizado, capitalização, pagamento único nessas questões de negociação. Aqui que vem modalidades. Pessoal, lembre disso. Foi essa questão aqui que caiu na prova do Banco do Nordeste e derrubou muita gente. Modalidade tradicional, você vai ficar ali, né, pagando, e no fim do vencimento você tem um resgate total. Se você antecipar, você vai perder muito dinheiro, certo? Popular. Essa modalidade tem por objetivo a participação em sorteios. Então perceba que é na popular que você tem essa participação de sorteios. E o resgate é o valor inferior. Então veja, você vai lá e faz um título de capitalização que paga R$ 50 por mês, no final de um ano você não pega os R$ 600 que seria, né, 50 por mês, você pega 500. Põe isso no volume de um monte de gente fazendo. Esse 100 paga os sorteios e dá lucro. Entende? Isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Então, tradicional, popular, né? Essa vai ser a diferença. Instrumento de garantia, o titular pode utilizar o saldo para assegurar o cumprimento de obrigação. Ou seja, eu faço uma capitalização junto com o empréstimo e essa capitalização é instrumento de garantia. Eu deixo de pagar o empréstimo, utilizo o saldo dessa capitalização para pagar o empréstimo. É como se fosse ali uma poupancinha para garantir o seu empréstimo. Esse tipo de capitalização não pode ser utilizado para aquisição de bem ou serviço. E aqui que vem. Isso que caiu na prova do Banco do Nordeste, muita gente se deu mal. Que é a capitalização compra programada. Para que ela serve? Para que você programe uma compra. É como se fosse um carnezinho. É como se fosse anotar ali no caderninho. Você quer comprar uma geladeira? Beleza, então você vai pagar R$ 30 por mês e daqui a 3 anos você vem aqui pegar a sua geladeira. Tipo isso. Hoje, com a popularização do cartão de crédito, etc., ela praticamente não está mais sendo comercializada. Isso não significa que ela não exista. No momento da gravação desse vídeo, ainda existe a capitalização compra programada, mas não é praticamente utilizada. No momento que ela for descontinuada legalmente, oficialmente, por uma lei, ela não ser mais utilizada, não tem sentido eu regravar a aula inteira para falar isso. Então eu farei um adendo aqui no próprio material, tá? Então verifique seu material no momento que você está vendo essa aula. Se tem ali essa compra programada, beleza.
Se tem, mas com um aviso, atenção, foi descontinuada em tal data, tal data, tal data, aí você já sabe que ela não existe mais, porque não tem sentido eu regravar a aula inteira só por causa disso. Tá bom? Beleza? Mas foi isso aqui que derrubou muita gente na prova do Banco do Nordeste. Filantropia premiável, como o próprio nome diz, é para doação. Você quer participar de sorteios, mas você vai contribuir com a entidade beneficente. Nesse caso, não há o direito do resgate. Por quê? Porque você está ali doando. Então, assim, é um incentivo para você doar. Quer doar? Beleza, faz uma capitalização, você pode ganhar sorteio, um incentivo para você doar. E incentivo está vinculado a promoções comerciais instituídas por empresas, no qual tem o direito apenas de participar de sorteio. Perceba, é muito parecida, né? A filantropia e incentivo. A diferença é que na filantropia você vai para uma entidade beneficente e na incentivo é para uma empresa. Você está incentivando uma empresa ali por uma capitalização, pode ganhar sorteio e você não tem o direito ao resgate. Certo? Tranquilo? Beleza. Pessoal, isso aqui eu acho muito difícil cair, mas está na lei, tem que falar. Prazos de vigência igual ou superior a 12 meses, tradicional e popular. Igual ou superior a 6 meses, instrumento de garantia e compra programada. De 60 dias, incentivo e filantropia premiável. Certo? Beleza, tranquilo, muito difícil cair, mas tá aí, nós temos que falar. E assim finalizamos a nossa primeira aula de produtos bancários. Pessoal, é um assunto bem chatinho, é um assunto que você não vai decorar com aula, não importa quantas vezes você ouça. Então lembre-se, aulas são apresentações do assunto. O que você tem que fazer para passar em prova é ler seu material, resumir seu material, revisar seu material e principalmente fazer muitas questões. O nosso material é conciso, porém completo, então ele meio que já funciona como um resumo para você. Mas, caso você queira melhorá-lo, resumi-lo, de uma maneira para que você tenha um estudo mais direcionado, fique à vontade. Então podemos dizer, ler material, revisar material e fazer questão e o resumo ser um plus. Tá bom? Então é isso, meu aluno. Como sempre, muito obrigado por tudo. Mais uma vez, te vejo na próxima, meu parceiro. Valeu, falou e até mais.